lidando com as emoções. Todos nós temos emoções, todos nós temos elas alto e baixo, outros mais concentradas. Nós já vimos algumas coisas, já vimos o medo, já vimos aqueles disparadores, os gatilhos da ansiedade. Agora eu quero entrar com a irritação. Irritação. É uma emoção? Sim, é uma emoção. E que ela atrapalha e muito, às vezes, as nossas vidas, sobretudo a vida familiar e o nosso crescimento no Senhor. Então, o texto básico que a gente não pode esquecer nunca, que temos que estar sempre lembrando e conversando, fala: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique. Nossa santificação tem que ser completa, não pode ser só um pedacinho, tem que ser total. Nosso espírito, como já falamos, foi totalmente resolvido com o nosso batismo, nosso corpo será glorificado com a volta de Cristo, e hoje nossa alma ela tem que permanecer na cruz, a nossa alma tem que ser santificada continuamente. Além desse texto básico, nós temos um outro texto também muito importante, que não podemos esquecer, que é 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se nossos lábios e alarga-se nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai vós também. Amados, as nossas emoções, nossos afetos, eles podem nos limitar no nosso crescimento, no nosso relacionamento, no nosso serviço, no nosso amor. Por isso a gente tem que cuidar muito, por isso a gente tem que entender muito. Alma é pensamento que controla as emoções, que comanda a vontade. Tudo isso tem que permanecer na cruz. Os pensamentos sempre estão gerando emoções, sempre o pensamento está gerando emoção. E o que eu faço com essas emoções? O que eu faço quando isso vem sobre mim? Como eu tenho agido? Eu preciso entender. A irritação é uma emoção que, se descuidada, vira um pecado seríssimo, muito sério. E nós vamos ler alguns versos, alguns versículos, vamos analisar um pouquinho mais. Depois do medo, a irritação foi a segunda emoção. Irritação, aqui eu incluo ira, foi a segunda emoção que a Bíblia descreve. Agora, antes da gente seguir adiante, eu preciso lembrar que existe uma ira que não é pecado. Existe uma ira que não é pecado, como a gente vê em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Existe sim essa ira que não é pecado, mas eu não vou estudar esta ira é uma ira santa, eu não me preocupo com ela, eu me preocupo com aquela que nos leva a pecar. Vamos ver pensamentos que produzem irritação em nós. Alguns pensamentos que produzem irritações em nós. Não hoje, olha, no final. Caio Mesquita. Vale sempre reiterar a qualidade de todos. Você pode tirar essa pessoa que está falando, Lu, por favor? São todos profissionais e dominam. Estou tentando aqui. Mas a gente tem que escolher Quem é? Diz o nome para a pessoa fechar o microfone. alguém que veio aqui dar uma aula de interpretação vocal e corporal. Isadora. Pronto, foi. Amém. Obrigado, Lu. Nada. Existem duas palavras no grego para ira ou irritação. Duas palavras que nós vamos trabalhar e que são importantes para nós. A primeira dela é orge.
mau humor, irritação, uma disposição natural, uma agitação de alma, um impulso. Essa emoção dura semanas. Ela é muitas vezes produzida por um desequilíbrio hormonal, ela é muitas vezes produzida pelo estouro hormonal que existe na adolescência, mas ela não pode dar espaço para pecar. Mesmo que eu tenha um desequilíbrio hormonal, mesmo que a mulher passe pela TPM, ela não pode dar espaço para o pecado. Ela tem condições em Cristo Jesus de controlar todas as coisas. Existe uma outra palavra no grego para irritação, que é thumos. Aí é paixão, raiva, fúria. É uma ira que ferve, que explode, é um vulcão em erupção. Ela é imediata e depois se acalma. Essa ira é talvez a mais perigosa de todas e que muitos de nós temos e que muitos de nós podemos manifestar. Então, o que produz esse tipo de ira? Primeiro, pensamentos de insatisfação. Pensamentos de insatisfação. Gênesis capítulo 4, verso do 1 ao 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha bem, nós imaginamos, todos nós podemos imaginar que Caim e Abel já teriam conversado com... Caim e Abel não, que Adão e Eva já teriam conversado com Caim e Abel sobre o que deveriam oferecer ao Senhor, porque eles sabiam que era um sacrifício, que nós vamos ver mais adiante, mas isso aqui a gente compreende pela leitura do texto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não se sentiu aceito. Uau! Aqui é uma coisa muito séria. Esse pensamento, essa insatisfação que gera a falta de aceitação ou a rejeição é muito séria. A aceitação é a base da construção de uma autoimagem, de uma autoestima equilibrada. Uma pessoa resolvida quanto à sua aceitação será uma pessoa totalmente equilibrada. Mas, mesmo que você não consiga sentir-se aceito, nós temos uma excelente notícia. Cristo nos aceitou. Cristo Jesus nos aceitou plenamente. E se alguém nos rejeitar, rejeita o Criador de todos nós. Por quê? Porque eu fui aceito pelo Criador. Se por acaso algum irmão não me aceita, ele está rejeitando alguém que o Criador aceitou. Esta verdade tem que ser viva na nossa mente. A aceitação é a palavra-chave para educar filhos. Papai, mamãe, vocês têm que dar plena aceitação ao seu filho, sobretudo na infância, levando os filhos a entender que são amados de qualquer forma. Mas isso, aceitação, não quer dizer conivência com o pecado, não quer dizer que eu aceito os pecados do meu filho. A insatisfação é a mãe de qualquer irritação, de toda irritação. Insatisfação no coração, ela vai gerar irritação. Quando o que se pensa projetando algo não ocorre do jeito desejado, a reação natural será uma
irritação. Lembra daquele caso de Naamã, o general assírio, que foi estar com o profeta, esperando que ele orasse, e o profeta disse, vai, manda ele tomar banho no rio, lá, 7 vezes, e ele sai indignado e dizia, pensava eu que com uma mão levantaria seu Deus, com outra poria sobre minha lepra, oraria, e ele sai com uma indignação. Acabou tomando banho pela insistência dos seus oficiais, mas ali está demonstrado uma projeção de comportamento. Com muita facilidade, nós projetamos comportamento uns para os outros, mas isso é um perigo terrível. Não se deve fazer isso nunca. A irritação decorre do pensamento de insatisfação, como já falei. Os mais exigentes, as pessoas mais legalistas, os perfeccionistas, têm a probabilidade de se irritarem com mais facilidade. Eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo arrumadinho, tudo certinho, e quando não dá, eu tenho que me controlar, eu tenho que rir, eu tenho que entender, eu tenho que mudar. Não é errado gostar das coisas arrumadas. É errado ser perfeccionista no legalismo, na lei. Não é por aí. A irritação, ela pode ser visível ou não. Há irritação não visível. A irritação interna irá agredir nosso próprio corpo. É o que a medicina chama de somatização. A somatização são pensamentos de insatisfação transformados em uma reação interna. É a doença autoimune, uma das expressões disso. E eu aqui falo de cadeira, infelizmente, porque, como muitos de vocês sabem, por muitos anos eu tive síndrome de Crohn, que é uma doença autoimune, e tive outras tantas doenças autoimunes, e eu me libertei disso há 10 anos atrás, quando eu entendi que os meus pensamentos de insatisfação geravam uma irritação. Como eu não queria exteriorizar a irritação, eu engolia tudo aquilo. Foi no limite que, quando eu cheguei no médico para marcar o processo, toda a cirurgia do câncer, o médico virou para mim e disse com maior naturalidade, você me parece que é daqueles caras que engole o grito e nunca dá grito. Eu sou exatamente desses caras. Eu engulo a bronca e não dou, e não chuto a bronca para ninguém. Ele disse, por isso que você está com câncer na tireoide. E o que eu posso fazer? Tenho que aprender não só não ter uma irritação interna, como que eu tenho que aprender a não ter pensamentos de insatisfação. Eu tenho que controlar os meus pensamentos de insatisfação. Vamos adiante. Mas temos de novo uma excelente notícia. Isso é muito boa. Qual é a excelente notícia? Jesus venceu na cruz e nós também podemos vencer na cruz. Essa é a notícia que vai ser o tempo todo vai nos acompanhar. Jesus venceu na cruz e nós também podemos vencer na cruz. Eu tenho que querer, eu tenho que amar, eu tenho que desejar, eu tenho que não ter medo da cruz, eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus me dá. Mas tem outro pensamento que pode gerar ira, o pensamento de medo. O pensamento de medo. Pensamento de medo. Não é o medo ainda, é só o pensamento. É uma coisa meio biruta, mas é um pensamento. Eu ainda não estou com medo. 1 Samuel 18, de 9 a 16 e o verso 29. Naquele dia, Saul não via a Davi de bons olhos. Bom, só para lembrar, está falando de Saul. Saul começou a ter inveja, ciúmes e maus pensamentos em relação a Davi. Vamos seguir. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança. E arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por
2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Ele tinha um temor, porque o que Deus vai fazer uma vez que saiu dele? Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Está crescendo. O medo aí em Saul está crescendo cada vez mais. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas militares diante dele. Versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Olha só como este medo está crescendo, começa com um pensamento, vai crescendo, até que ele vem uma explosão de tirar a flecha para matar, para encravar, para eliminar uma pessoa completamente. Os pensamentos de medo aumentam a tensão e a irritação. Quando eu tenho pensamento de medo, vai aumentando a tensão e a irritação. Saul tinha medo, que produziu irritação, ira, ódio. Pensamentos de medo, de tragédia, de coisas ruins que podem acontecer, podem nos deixar mais tensos e irritados. Pessoas controladoras são pessoas medrosas. E quando a circunstância foge do seu controle, fica irritado. Queria dar um exemplo para vocês sobre esta questão de pensamentos de medo. Uma questão pessoal que ocorreu comigo agora em janeiro desse ano. Eu estive numa viagem para Santiago do Chile e depois do encontro, do retiro de uma semana com os irmãos, fizemos uma viagem para Mendonça, cruzando as cordilheiras. Uma viagem fantástica, espetacular, que eu animo a qualquer um querer fazer. E tudo estava tranquilo, até que nós entramos num túnel de 5 quilômetros. Antes da metade do túnel, eu estava com taquicardia, estava suando, e olha que fazia bom tempo, eu estava agitado, parei, calei minha boca, comecei a rir. Como eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Eu não posso permitir que esse tipo de pensamento venha produzir irritação ou medo em mim. Porque o medo é muito próximo da irritação. E eu tenho que cuidar disso. Terceiro pensamento que produz irritação. Pensamento de ciúmes. Ciúmes. E aqui eu não estou me referindo a ciúmes só de pessoas, eu estou me referindo a ciúmes de locais, de situações, de eventos, qualquer tipo de ciúmes ou inveja. Provérbios 6, 34. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Uau! Os ciúmes do marido é algo terrível, algo terrível. E qualquer forma de ciúmes, ele é ruim, ele não é bom. A maioria das agressões com arma branca, isto é, com porrete, faca, canivete, facão, são passionais, de pessoas ciumentas, que perdem o controle e acabam matando, ferindo ou agredindo. O ciúmes produz uma irritação que vai ao ponto de matar. Eu tenho que cuidar desses pensamentos. Eu não posso permitir nem que ele entre na minha mente. Outro pensamento que produz irritação, pensamentos de rigidez. Pensamentos de é assim, ponto final. Pensamentos de rigidez. Eclesiastes 7:16. Eclesiastes 7:16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo.
Eis um versículo, talvez, um tanto quanto difícil para a gente pensar, para a gente analisar. Mas vamos ver de um ponto mais simples possível. Os pensamentos rígidos, ou exigentes, ou legalistas, ou moralistas, vão produzir uma irritação. A coisa tinha que ser assim, não foi assim, a coisa não pode ser assada, e aquilo ali foi nós decidindo assim, calma, cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a flexibilidade? Eu preciso estar muito atento a isso. Esse versículo refere-se a uma pessoa demasiadamente correta, justa. Invariavelmente são super exigentes. Eu lembro de um irmão muito precioso que tirou o tênis de um filho, porque o tênis era de marca, o filho começou a se ensoberbecer, e ele disse, eu não admito soberba na minha casa. Eu disse, ei, que negócio é esse? Que loucura é essa? Eu tenho que ensinar aos filhos a não serem soberbos, mas tirou. Como assim? Como pode ser algo do gênero? Isso é uma super exigência. Só para lembrar vocês que a soberba e orgulho, quem trata diretamente é Deus. Nenhum de nós tem permissão de Deus para tratar isso. Eu posso alertar meu irmão, minha irmã. É aquilo que a gente já falou uma vez. A soberba é como um mau hálito. Só o outro percebe. O próprio nunca percebe. O moralista, quando se choca, demonstra com caras e bocas. E ele faz expressões, e até mesmo com palavras, com irritação. Romanos 4,15. Romanos 4,15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aqui eu quero só chamar a atenção, assim como a lei suscita ira, da mesma forma uma pessoa legalista, ela vai suscitar ira ou ela vai se irar, se a coisa não sair nos conformes que ela determinou. Não conseguem trabalhar com doçura nem com a mansidão que Deus tem, da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus, só com sua exigência. E isso é perigoso, perigosíssimo. Outro pensamento que vai produzir são os pensamentos de injustiça a sofrer. Olha o que eu sofri, olha o que eu já passei. Não sei como de vocês, mas eu já ouvi muita reclamação de injustiça sofrida. Mas muita reclamação. É contínuo, eu sei disso. Eu sei que a coisa não é brincadeira, eu sei que a coisa não é fácil, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho como escapulir disso. A coisa existe, ela é assim. Então, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter? Eu tenho que trabalhar isso em mim quando eu sofro injustiça e ajudar meu irmão quando ele sofre injustiça. Romanos 1,18. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Assim como a injustiça produz ira em Deus, produz em nós também. Não é diferente. A injustiça produz em nós. Sobretudo, quando nós somos os que sofremos a injustiça. Sobretudo, quando meu irmão, meu amigo, meu pai, meu pastor, meu discipulador, meu amigo íntimo faz uma injustiça comigo. Isso aí é terrível. Só Deus pode fazer justiça. Nós nunca podemos fazer justiça. Por isso, nós não podemos exigir justiça, mas podemos aclarar a verdade. Podemos estabelecer a verdade para aclarar, mas não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não cabe a nós. Tiago 1,20. Tiago 1,20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça. O que é a ira do homem?
Isaías 64:6 vai definir o que é a ira do homem. Porque todos nós somos como imundo e toda a nossa justiça como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e nossas iniquidades, todos nós murchamos como a folha e nossas iniquidades como um vento se arrebatam. Nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. É aquele pano que reveste o leproso, é aquele pano usado como como é que se fala? Que se usa numa ferida, para cobrir uma ferida, como uma gaze. É aquele pano de gaze, só tem uma direção, lixo, ser cremado. Nada mais do que ser cremado. É certo, todos nós sofremos muita injustiça e também já praticamos, tais como o marido que não ouviu a mulher, ou a esposa que não deu atenção ao seu marido, um pai que não ouviu o filho, ou o filho que não ouviu ao seu pai, um filho que desonrou o pai e não obedeceu, uma mãe ou um pai que não atendeu ou socorreu seu filho no tempo adequado, um pai que prefere mais um filho ao outro. Isso é terrível, mas como existe? Ou ainda, situações piores, como abuso, abandono e maus tratos. Eu não vou tratar de abandono aqui, mas abandono de abuso. Eu não vou tratar de abuso aqui porque tem muita gente, é muito aberto, mas talvez seja o pior de todos injustiças, o pior de todos sofrimentos. Isso, existe alguns bons livros que tratam e conversam, e a gente vai, mas só tem uma coisa que eu tenho que fazer: orar e orar muito. Toda vez que eu tenho injustiça, eu tenho que orar e orar muito. Toda vez que eu sofro uma injustiça, eu tenho que orar e orar muito. Vejamos agora os antídotos para a irritação. Primeiro antídoto, que ele vai acompanhar sempre o tempo todo: ser grato por tudo. A gente não tem dúvida alguma, eu tenho que ser grato por tudo. O irmão fez uma maldade comigo, obrigado, Jesus, porque me achou digno de sofrer essa injustiça pelo teu nome. Eu não estou falando injustiça como troca de uma ação errada minha, como reação a uma reação errada minha. Estou falando injustiça que brotou, surgiu. Efésios 5:20. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O erro médico de me dar uma medicação que eu não poderia tomar no tempo que eu não tinha tireoide, não tinha hormônio, não tinha nada, poderia ensejar uma ação judicial. Mas eu entendi de Deus que aquele erro médico foi presente de Deus para mim. E eu não abri espaço para nenhum tipo dessa ação. Colossenses 3:17. E tudo que fizer, seja em palavra e ação, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai. Eu me lembro de um período de grandes angústias e grandes sofrimentos que nós passamos. Nós tínhamos goteiras na casa inteira, nós tínhamos visitas de ratos, ratazanas, de sariguês pela casa. Era uma loucura. Nossa casa era um estado permanente de confusão, tinha água, estava tudo se estragando. Nossos filhos pequenos tiveram, cada um deles, 4 pneumonias e 4 broncopneumonias intercaladas, ou seja, foram 8 meses de frequência hospitalar. E eu virei aqui em casa para a Zoé, para a irmã que trabalhava aqui, para a minha cunhada que morava conosco, assim: eu não quero ouvir nenhuma reclamação. Eu não permito nenhuma reclamação. Só podemos louvar a Deus. E o cântico que na época que eu cantei e louvei, e até hoje faço, é esse que eu vou pôr para vocês ouvirem e louvarem junto
a Deus também. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Sim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te adorar. Você tem se exercitado neste louvor continuamente? Você tem se exercitado em dizer obrigado, Paizinho, por tudo que eu passo? Não é dizer depois que se acalmou, não é dizer só depois que a situação toda mudou, é dizer no momento H, na hora H. É esse o convite que Deus está nos fazendo a cada um de nós. Segundo, orar por tudo, sempre. Orar por tudo, sempre, sempre. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai-o no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Não é para reagir, é para agir. Consultando no travesseiro. Consultando no travesseiro para mim é orando. Orando. Orando sem cessar. Continuamente. Consultai no travesseiro. Não é para ficar respondendo na mente
como uma conversa interminável. Se ele falar isso, eu vou dizer aquilo. Blá, 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 blá. Não, é para descansar. Como? Buscando o Senhor em oração. Se eu tenho uma discussão na minha mente com meu irmão, eu troco a minha discussão por oração por aquele irmão. Eu paro de conversar com ele na minha mente e passo a abençoá-lo continuamente. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu preciso copiar a Jesus sempre, sempre, sempre. Quando eu reconheço a soberania e a paternidade de Deus, encontro descanso e sossego. Quando eu reconheço essa soberania, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele está fazendo o melhor para mim. Eu descanso, eu sossego. Isso é a coisa mais preciosa. Isso é aquela paz que inunda o nosso coração. Terceiro, entregar-se ao Pai, a quem pertence a vingança. Uau! Como a gente gosta de dar o troco. Toma lá da cá! Puf! Sou rápido em responder. Gatilho pequeno. Me chamaram uma vez aqui em casa de corte tramontina. Antes de... já sai cortando. Calma, sossega, espera no Senhor, sossega tranquilamente. 1 Pedro 2, 21 a 24. 1 Pedro 2, 21 a 24. Porquanto para isto mesmo fosse chamado, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando os exemplos para seguir os vossos passos. Você foi chamado para fazer discípulo? Foi. Você foi chamado para ser santo? Foi. Você foi chamado para sofrer? Está disposto? Não tem como fugir, porque faz parte do nosso chamamento. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E eu gosto de pensar no meu coração, julga retamente todas as coisas. Como é que é você? Como é que é você? Carregando ele mesmo sobre o seu corpo e sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, fomos curados. Uma das coisas que me impressionou, até hoje sempre me impressiona, mas me impressionou muito, sempre me impressiona, ao ler a palavra, é ver Jesus diante de Pilatos, diante dos sumos sacerdotes, que era acusado, e ele não respondia à acusação. Ele só respondia a pergunta direta e objetiva. Ele não dava troco com a acusação. Eu tenho me buscado a fazer isso, tenho buscado a me exercitar nisso, mas não é fácil, porque nós somos carne e nós precisamos de Deus o tempo todo. 4. Abandona a ira, abandona a impaciência. Abandona, deixa de lado, esquece, foge dela. Salmo 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso te causará mal. Abandona a ira. Eu posso abandonar a ira? Posso. Louvando, orando, adorando, fazendo calar e sossegar a minha alma,
permanecendo na cruz todo o tempo. Quando abandonamos a ira, o furor, a irritação, damos a possibilidade de Deus fazer o que Ele quer, como Ele quer. Quando eu me vingo, acabou. Eu não deixei Deus vingar-se. A Deus pertence a vingança, não a nós. Hebreus 10, 30, 31. Hebreus 10, 30, 31. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão dos deuses vivos. Se eu dou o troco, eu como que tiro de Deus a possibilidade de se vingar, de justar. Vingança não é só fazer mal, não. Vingança é alcançar aquele para o Senhor, às vezes. Como Deus quer, deixar que Deus atue como Ele quer. Não como eu quero, como eu desejo, como eu penso. Não é assim, eu tenho que deixar Deus agir. Quinto, manter um ânimo longo. Manter um ânimo longo. Provérbios 15, 1. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se você puder, meu irmão, esticar o teu ânimo. Olha bem, ânimo é aquilo que vem quando começa a minha irritação, você diz, não, vou esticar meu ânimo. Agora, estica o máximo possível. Quando estiver terminando, começa a esticar mais um pouco ainda. Isso é uma coisa espetacular. Ah, mas isso foi por isso que trouxe doença autoimune para você. Obrigado, Jesus, pela doença autoimune, porque eu pude conhecer mais e mais meu Deus, meu Senhor. Provérbios 15, 18. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Aquele que tem um ânimo longo apazigua a luta. Sexto, conter a ira. Conter a ira. Eu gosto muito de imaginar que todos nós temos um santo dos santos para nos refugiar antes de irarmos. Começou a esquentar a caldeira, o fogão aqui interno começou a pegar fogo, eu preciso ir ao banheiro. Vou para o banheiro, choro, berro, faço o que eu quiser lá e volto tranquilo, em paz. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Eu não preciso externar a minha ira. Eu não preciso externar a minha indignação. Eu posso fazer isso diante de Deus. Eu tenho um pai que eu posso falar com ele e deixar que ele trate do assunto. Provérbios 19, 19. Homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se o livrares, virá fazê-lo de novo. Teve um discípulo que daqui do meu grupo caseiro, aqui em casa, que continuamente ele vinha e confessava a ira, confessava a ira, confessava a ira. Até que um dia ele provocou um aluno dele. Ele era professor de sala de aula. Em sala de aula ele provocou um aluno dele, que o aluno ficou no limite da irritação e virou um murro na cara dele, que arrebentou alguns dentes. Tá bom, esse cara acalmou. Mas precisava disso? Precisava chegar a este nível? Não precisa. Não precisa. Nós podemos conter a ira, porque dentro de nós mora a plenitude de Deus. 7. Cuidar com as zombarias. Olha bem, zombaria é perigoso. Zombaria é muito perigoso. Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Uma brincadeira só tem valor se o outro está alegre. Se o outro não está alegre, não
brinque. Mas nós, homens, gostamos de brincar exatamente porque gostamos de ver o outro irritado. Como assim? Somos ou não somos discípulos de Cristo? Temos prazer em levar o outro a pecar? Cuidado com a zombaria. Cuidado, muito cuidado com a zombaria. O zombador, ele é soberbo. O zombador é presumido. O zombador é arrogante. Uau! O zombador é uma pessoa irritada. E irrita o outro, provoca o outro. E volto a lembrar, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É Deus quem trata a soberba, a arrogância e o orgulho. É Deus quem trata. Oitavo, afaste-se. Afastar-se dos iracundos. Afaste-se dos iracundos. Eu não estou falando para você se afastar do seu cônjuge se ele é iracundo. Talvez você tenha que aprender a relacionar com ele. Mas se você tem um colega, se você tem alguém, se tem um amigo que é muito iracundo, se afaste. Não vai ser bom permanecer. Você pode ser influenciado por ele. Provérbios 22, 24, 25. Provérbios 22, 24, 25. Não te associes com iracundo, nem andes com homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. Assim, enlace a tua alma. Olha bem, quando alguém começa a exteriorizar ira, ele contamina aqueles que estão do lado, mas contamina a alma. A ira, como a amargura, contamina os outros. A amargura é um pecado que a gente às vezes não percebe, ele é interno. Mas a palavra diz que brotando vos contamine a você e a muitos que estão em volta de ti, como está lá em Hebreus 12. Então, cuidado, a ira é como a amargura, ela contamina. Afastar-se não é isolar o iracundo. Afastar-se é manter uma distância necessária para não ser contaminado nem aprender o padrão de irritação. Há um padrão. E a gente acaba copiando. Você já reparou, quando a gente começa a ouvir uma pessoa... Vou dar outro exemplo melhor. Quando a gente casa, logo no início do casamento, a gente vê bem as diferenças de um para o outro. Daqui a pouco, com o decorrer dos tempos, as pessoas nos acham tão parecidos. E não temos nada de parecido. A gente sabe, mas a gente vai aprendendo gestos um do outro. A gente vai aprendendo o padrão um do outro. Assim a gente pode aprender padrão de ira e que Deus não se agrada disso. Não debater. Não debater. Provérbios 29 e 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica agressões. Aqui é muito importante lembrar isso. O iracundo é sempre uma pessoa que quer debater por tudo e por nada. Ele quer ver o circo pegar fogo. Levanta uma briga e uma contenda com facilidade. Eu lembro que eu estava numa reunião com diversos pastores, amigos e conhecidos, e irmãos preciosos, e eu fico sempre, ultimamente eu tenho ficado muito calado, ouvindo, porque eu entendo que eu só tenho que falar quando Deus me manda falar. Se Deus não me manda falar, eu não tenho que ficar externando minhas opiniões, meus pensamentos, isso não pertence, é Deus. Eu tenho que falar quando Deus manda. E um dos companheiros, um dos amados, vira para mim e diz assim, parece que você agora ficou covarde, você não quer mais falar. Foi uma agressão. Foi uma agressão. Eu não posso negar que o sangue ferveu em segundos. Eu acho que eu fiquei vermelho porque eu senti muito calor. E aquele calor de eu vou matar esse infeliz, aquele calor interno. E eu peguei o relógio, peguei meu celular, olhei as horas e disse, nosso tempo de reunião vai acabar em 10 minutos. E eu não vou conseguir te responder em 10 minutos. Então, eu vou fazer uma coisa. Na outra vez que estivermos juntos, eu vou te responder. E respirei. E me aquietei. Na semana seguinte, quando a gente esteve juntos, eu pude trazer um estudo para os companheiros, que eu já compartilhei com alguns de vocês,
o estudo era simples. Eu tenho que dar a minha opinião ou falar em nome de Deus? E nunca mais eu recebi esse tipo de provocação. Mas eu fui para o travesseiro, eu fui me aquietar, eu fui orar, Deus me deu uma palavra, eu profetizei sobre os irmãos, ganhou meus irmãos, ganhamos todos e crescemos no Senhor. Vamos adiante. Outra coisa que nós precisamos aprender é calar e ouvir. Não é fácil. Papai, mamãe, marido, esposa, calar a boca para ouvir, discipulador, líder, calar a boca para ouvir, não é fácil. Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Calar, guardar silêncio. Como Jesus guardou silêncio diante do tribunal dos homens, diante da acusação. Guardar silêncio, não falar. Falar só com o Pai. Orar só com o Pai. Falar só quando Deus falar. Pode falar. Você vai ver o que isso vai produzir de vida na tua vida, na vida dos irmãos. Como isso vai ser fantástico, como isso vai ser espetacular. Aqui nós temos alguns exemplos de pensamentos que produzem ira e nós temos 10 antídotos para não ficarmos irados. O Senhor nos convida a irmos adiante, a não ficarmos parados, a seguirmos adiante, reconhecendo completamente, reconhecendo tudo a soberania do nosso Senhor. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai. Amém.